Não vos façais, pois, idólatras. Segundo pecado, idolatria. Como alguns deles, conforme está escrito, o povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar. Olha só, está lá em Êxodo 32, 6. Êxodo 32, versículo 6. Diz assim: E no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se a comer, a beber. Depois levantaram-se a folgar. Então disse o Senhor a Moisés: Vai e desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido. Depressa se tem desviado do caminho que eu lhes tinha ordenado. E fizeram para si um bezerro de fundição, e perante ele se inclinaram, sacrificaram e disseram: Estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Aqui é quando eles fizeram um bezerro de ouro, com aquele ouro que eles trouxeram do Egito, em vez de eles glorificarem a Deus, esperarem ali Moisés descer, porque Moisés tinha subido ao monte para receber os 10 mandamentos, e ali quando Moisés, antes de Moisés descer, o povo disse: cadê Moisés? Cadê aquele homem que nos tirou do Egito? Não temos mais ninguém para nos guiar, vamos fazer um bezerro para ser o nosso Deus agora. Então diz a palavra lá em 1 Coríntios que eles bebiam, comiam e folgavam. Será que é pecado comer? Será que é pecado folgar, descansar? Não. Mas é pecado, sabe o quê? Fazer disso o seu Deus. É isso que eles estavam fazendo. Eles estavam fazendo disso o seu Deus. Eles estavam idolatrando, estavam colocando um bezerro no lugar de Deus e estavam comendo, bebendo e folgando, dizendo: pronto, agora está tudo resolvido. Já temos um Deus. Cuidado com aquilo que nós colocamos no lugar que não podemos colocar no lugar de Deus. Nada deve ser colocado no lugar de Deus. E aqui vem, irmãos, algo muito forte que Deus tem falado comigo e eu vou passar para vocês. Muito forte. Olha só. O Salmo 1 diz: Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Sabe o que está dizendo aí? Que aquele que é feliz, bem-aventurado, próspero, como diz o Salmo 1, é aquele que tem o seu prazer na lei do Senhor, nas coisas do Senhor, na casa do Senhor, na obra do Senhor, na palavra do Senhor, na presença do Senhor. O seu maior prazer. Então, o que significa isso? Toda vez que você tem maior, ou alguém tem maior prazer em outra coisa do que em Deus, isso chama-se idolatria. Isso aqui é muito forte, muito importante, irmão. Porque as pessoas às vezes estão servindo a Deus, porém o seu maior prazer não está em servir a Deus, está em outra coisa. Está em outra pessoa. É muito prazeroso estar com a nossa família. Quem é casado está com seu cônjuge. Quem tem filho está com seu filho. É muito prazeroso. Porém, quando Deus falou para Abraão: sacrifica teu filho, e não permitiu que ele sacrificasse depois, mas pediu que ele sacrificasse, observou qual era a atitude de Abraão, e Abraão teve a atitude de sacrificar, por mais que Deus não tenha deixado, porque Deus não se agrada de sacrifício humano, mas ele estava provando a fé de Abraão. E vendo se Abraão tinha mais prazer no filho ou nele. Então Deus está falando conosco nessa manhã. O nosso maior prazer sempre tem que ser em Deus, sempre tem que ser na presença de Deus. Nada, nem ninguém pode ser o nosso maior prazer, senão chama-se idolatria. O Senhor está falando conosco: não sejamos idólatras como foi esse povo. Vamos avançar. Ponto 3, versículo 8. Não nos prostituamos como alguns deles fizeram e caíram num dia 23 mil.
Isso está lá em Números 25. Números 25. Olha só. Versículo 1. Israel deteve-se em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidavam o povo ao sacrifício dos seus deuses. E o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Juntando-se, pois, Israel a Baal-Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Disse o Senhor a Moisés: toma todas as cabeças do povo e enforca-os ao Senhor, diante do sol. E o ardor da ira do Senhor se retirará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mate os homens que se juntaram a Baal-Peor. E eis que veio um homem dos filhos de Israel e trouxe a seus irmãos uma midianita, perante os olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, chorando eles diante da tenda da congregação. Então, versículo 9, e os que morreram daquela praga foram 24.000. Ou seja, devido à prostituição. O que é prostituição? É quando os membros, ou seja, o corpo está entregue, está misturado com aquilo que não é de Deus. Então eles casaram-se, tiveram relação, tiveram contato com pessoas que não era para ter, com mulheres que não era para ter, mulheres de fora do povo de Deus, que não era permitido por Deus. Por quê? Porque elas eram idólatras e elas levaram o povo de Deus a idolatrar. Tanto diz a palavra que eles participaram dos cultos daquelas mulheres e idolatraram e adoraram outros deuses. Eles prostituíram. O pecado não estava mais somente na mente ou somente nas atitudes, estava no corpo. Então esse é um pecado que não podemos de forma nenhuma achar que é uma coisa normal. Temos que estar separados para Deus. Corpo, alma e espírito separados. Separados. O que significa isso? Santificação. O Senhor está requerendo de nós mudança, santificação, separação.